Olá, amigas e amigos do Centro Espírita Antônio de Oliveira. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E agora vamos fazendo a nossa prece inicial. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos juntos. Vamos agradecendo aos mentores de cada um de nós, aos mentores desse Centro Espírita, por nos oferecerem esta possibilidade. Vamos pedindo que nossos mentores individuais nos auxiliem, nos oferecendo subsídios para que possamos fazer o melhor. Que nossas palavras atinjam os corações de todos que nos ouvirem e que nós, ao final desses 20 minutos, consigamos estar melhores do que quando aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agradecer, a oportunidade que nos foi oferecida, agradecer ao amigo Wagner por estarmos juntos nesta empreitada, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de isolamento social, não é? É sempre um canal a mais, um canal que se abre para que nós possamos nos encontrar, mesmo que virtualmente, que nós possamos trocar ideias, possamos trocar conhecimento. Essas palestras virtuais vão sendo oferecidas, este é um trabalho curtinho, né? E o nosso trabalho de hoje está no livro do Chico Xavier e do Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, é a lição número 85, e ela tem por título Testemunho. E vem embasado num versículo de João, o capítulo é o 18 e o versículo é 34. Esse versículo e esse capítulo retratam a hora em que Jesus vai conversar com Pôncio Pilatos. Aí o Pôncio Pilatos, quando vê Jesus, vê aquele homem assim que ele imaginava completamente diferente, né? Ele imaginava mais um guerreiro do que propriamente um indigente, né? Como ele teve a impressão. E ele vê e ele pergunta para Jesus assim, então você é o rei dos judeus? E aí Jesus, com aquele jeitão Jesus de ser, olha para ele e fala assim, escuta, você está falando isso de você mesmo? Ou você está falando de mim o que os outros disseram? E aí é claro que o Pilatos fica sem saber, né? Porque realmente tudo que ele ouvira falar de Jesus, ele ouvira falar pelos hebreus, pelos da sinagoga, porque o que menos Pilatos queria naquela hora era arrumar encrenca para ele, né? Ele era governador do Império Romano naquela região, e ele queria mais era que tudo ficasse lá tranquilo, né? E é interessante que a gente veja essa pergunta de Jesus, por quê? Porque Pilatos falou sobre Jesus de ouvir dizer, né? Porque Pilatos não conhecia Jesus realmente. Ele falou de Jesus de ouvir dizer. E quando a gente fica pensando assim, a gente fala assim, poxa, mas por que será que Jesus falou assim com Pilatos, né? Como assim? Você não... A gente ouve muita gente falar, né? A gente ouve muita coisa disso, daquilo, a gente tira conclusões de muita coisa. E ele pergunta, olha, para Pilatos, como poderia perguntar para a gente também, né? Você está fazendo isso daí porque você ouviu o que eu fiz? Só por isso? Percebeu? É assim, será que quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa só no Salvador? Hã? Só no Salvador. Opa! Isso dentro das nossas experiências religiosas, né? Será que a gente pensa em Jesus somente como nosso Salvador? Então a gente começa a colocar as nossas propostas, a gente começa a colocar os nossos anseios, todos assim, para que Jesus resolva. Será?
Será que a gente está repetindo só? Eu estudei na Seara durante vários anos, né? A minha casa de trabalho é a Seara Bendita, lá do Campo Belo. E quando eu fiz o curso de expositor, tinha um outro colega lá, o Walter. O Walter fez curso de expositor comigo também, e ele sempre falava assim, que eu particularmente achava estranho, né? O pessoal falava assim, mas você é expositor? Ele falava assim, por enquanto não, eu sou só um papagaio. E eu achava interessante, que eu falava, poxa vida, como assim um papagaio, né? Aí depois o tempo vai passando e a gente vai percebendo que realmente a gente só vive repetindo coisas. E quem repete coisas é um papagaio. Se ligou? Ou seja, nós passamos praticamente a nossa vida inteira terceirizando para as outras pessoas. Nós falamos de coisas que ainda não fazemos, nós falamos de coisas que ouvimos as pessoas dizerem, nós falamos da experiência desse, da experiência daquele outro, mas não percebemos que nós, dentro disso tudo, temos que fazer a nossa parte. Isso daí não tem jeito, isso é dar o testemunho das coisas que nós aprendemos, né? Então a gente fica só repetindo, só repetindo. Ah, foi isso, foi aquilo outro. Ah, poxa vida. A gente acha Jesus assim o máximo. A gente acha maravilhoso, mas por quê? Porque nós ouvimos dizer, né? Então, nós temos que buscar dentro das palavras de Jesus a, a nossa experiência íntima. Percebeu? Nós temos que pegar a nossa vida em nossas mãos e não só falar, não só repetir, mas colocar literalmente no nosso dia a dia as palavras de Jesus e essas palavras acompanhadas das ações necessárias para que essas palavras tenham fundamento. Ah, Manolo, mas é muito difícil isso. Eu falo, eu sei que é, eu também, rapaz, tomo cada baile, nego, que não é brincadeira. Por quê? Porque é fácil, né? A gente fala, a gente fica contente, fala, ah, poxa vida, eu estou melhorando e tal. Mas até que ponto nós estamos melhorando? Será que nós estamos melhorando as nossas palavras em relação às palavras de Jesus? Será que nós estamos falando coisas tão boas quanto as que Jesus falavam? Ou será que nós estamos, além de falando as palavras que Jesus falava, buscando colocar na nossa vida também os exemplos que Jesus nos deixou? Será? Então a gente vai pensando assim em Jesus, particularmente para nós espíritas, né, o espírito mais evoluído que passou por este planeta, e a gente vai falando, a gente vai repetindo os milagres, entre aspas, sempre, né, os prodígios, os sinais, particularmente no Evangelho de João, onde João trata Jesus assim como se fosse literalmente Deus, né? Ele não fala, mas quase que ele fala. Por quê? Por que nós dizemos isso, né? Será que a gente pensa que falando as coisas que Jesus fez, nós vamos colocar dentro de nós toda a grandeza de Jesus? Não é não? Então, quando a gente fala de alguma pessoa ou fala de alguém, a pessoa pode falar assim como Jesus perguntou para Pilatos, mas você está falando isso por quê? De ouvir dizer ou porque você sabe? Né? Isso é o que nós temos que botar na nossa cabeça. Será que nós achamos que é bom porque ouvimos dizer que Jesus é isso, ouvimos dizer que Jesus é aquilo, mas não vivemos a experiência das suas palavras na nossa vida? Por quê? Porque pela história do cristianismo, né, particularmente da história do catolicismo, mais exatamente,
a gente tem a impressão de que Jesus é uma figura assim totalmente distante do nosso dia a dia, totalmente distante da nossa vida, totalmente inatingível. Mas se nós formos ver o que Jesus nos disse, nós vamos perceber que ele não é inatingível, que ele nos disse que tudo que ele fez nós faríamos, mas que nós precisaríamos brilhar a nossa luz para que isso acontecesse. Brilhar a nossa luz não é repetir palavras simplesmente. Brilhar a nossa luz é oferecer um pouquinho mais de nós, assim, a cada reencarnação, particularmente nós que somos espíritas, e particularmente nós que sabemos que somos imortais e que temos muito tempo para aprender a cada reencarnação. Nós temos um período onde nos são oferecidas as experiências que nós precisamos para caminhar, para evoluir, mas só que se nós ficarmos pensando nesse Jesus inatingível, se nós ficarmos assim embasbacados com tudo que Jesus fez e nos considerando pessoas que não conseguirão realizar aquilo, aí não está adiantando muita coisa, porque nós continuamos colocando Jesus num patamar super elevado, quando em verdade ele foi muito claro conosco: sois deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis e mais. Só que para fazer as coisas que Jesus fez, nós temos que realmente começar a buscar dentro de nós alguma coisa além do que nós temos colocado hoje em dia. Nós não podemos colocar Jesus como um mito. Não, não podemos colocar Jesus como um mito, uma coisa que está ali para que nós, nos momentos de dificuldade, possamos parar, possamos olhar, possamos rezar e pedir: Jesus, me ajuda. Cara, essa terceirização já ficou para trás. Claro que ninguém é de ferro, né? E que nós todos temos nossos momentos onde precisamos de um colinho. Esse colinho, logicamente, Jesus nos oferece. Por quê? Porque as suas palavras, os seus exemplos, os evangelhos que foram escritos do que ele nos deixou, acalmam realmente o nosso interior. Mas acalmar o nosso interior não é suficiente. Com o interior acalmado, com as ideias mais bem estruturadas, nós precisamos realmente perceber que Jesus não é um mito, não é uma lenda. Jesus é vivo. Jesus é vivo. Se ligou? Quer dizer o quê? Que quando a gente reencarna, nós chegamos no mundo de provas e expiações, como esse que nós estamos vivendo, e a gente vai percebendo que tudo que nos acontece é passageiro. O dinheiro em abundância é passageiro, o título de doutor é passageiro, as posses que nós temos são passageiras, as dificuldades que nós temos são passageiras também, os nossos relacionamentos, seja de amizade ou seja de desafetos, são passageiros também. Mas o que não é passageiro é o que nós fizemos com as palavras de Jesus. E aí nós poderemos ir até Tiago, que nos diz que só a fé não resolve. Por quê? Porque nós precisamos ter obras. É claro que nós não conseguiremos realizar todo o nosso projeto existencial, todo o nosso projeto de vida, a transformação do espírito simples e do princípio inteligente, simples e ignorante até o espírito puro, numa encarnação. Por isso que tudo acaba sendo passageiro, tudo passa. Agora, o que tem que ficar dentro de nós, que esse é o grande balizador da nossa caminhada, é o resultado do que nós fizemos com as palavras de Jesus a cada encarnação que a gente está por aqui. É o nosso testemunho. Então, nós vamos falar de Jesus, mas nós temos experiência de alguma coisa que ele também fez e que nós também podemos fazer. E não foram coisas assim difíceis, né? É que nós é que somos difíceis ainda. Nós é que temos muita dificuldade em caminhar,
por caminhos que a gente acha que não são exatamente os nossos, né? A gente fala, não, isso daí é longe de mim. E não é, não é. Então a gente se apropria realmente das experiências que as outras pessoas têm. Todos nós temos ídolos além de Jesus, né? Jesus, mas nós também temos pessoas que a gente acha que são bacanas, que foram importantes na nossa vida, né? Nós temos pai, temos mãe, temos irmãos dos quais a gente guarda os exemplos. Isso daí é bom, mas é bom também a gente ter coisas que a gente fez, coisas para a gente mostrar. Mostrar para quem? Para a gente mesmo. Para nos mostrar que é possível a gente caminhar, utilizando tudo que as pessoas colocam à nossa disposição, todos os ensinamentos de Jesus. Mas nós temos que fazer com que esses ensinamentos façam parte da nossa vida. Ah, Manolo, mas eu não consigo fazer todo dia, toda hora, todo momento, todo minuto. Eu também não, eu sou bem sincero com todos. Eu sou bem sincero com todos, também tenho minhas dificuldades, também tenho meus desafetos, também tenho aquelas pessoas com as quais eu ainda tenho dificuldade de me relacionar. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, mas eu aprendi com a doutrina espírita de que eu tenho que resolver isso. Eu posso pedir a Jesus que me ajude, mas Jesus não vai fazer a minha parte. Então, eu, mais dia menos dia, vou ter que olhar para mim e falar, meu, vamos lá, faz alguma coisa, porque senão vai ficar complicado. Percebeu? Então, nós temos que ir caminhando, 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 e vamos vendo tudo o que está ao nosso redor, tudo que nos é oferecido para quê? Para que nós consigamos perceber que é possível deixar de lado a idolatria e procurar ver nesses exemplos que nós recebemos a realidade, a consistência. Se ligou? Por quê? Porque senão fica o quê? Fica uma coisa perdida no espaço. Fala assim, poxa vida, ah, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Como você faz agora? Pega as coisas boas que você teve de exemplo e exemplifica você. Peguemos as coisas boas que Jesus nos deixou e façamos nós essas coisas boas na nossa vida. Ah, Manolo, mas é difícil. Eu digo, é difícil sim. E é claro que 2, 15, 20, 30 encarnações talvez não sejam suficientes. Mas nós temos já, desde que Jesus esteve até nós, conosco, pelo menos, assim, a grosso modo, umas 20 encarnações. São 2000 anos, você pega 100 anos por cada encarnação, dá 20. Em 20 encarnações, é claro que nós estamos melhores do que estávamos naquela época, mas ainda nós continuamos terceirizando. E terceirizar ajuda, né? Por quê? Porque a gente fica mais tranquilo. Mas nós não podemos nos esquecer de que a fidelidade que nós temos que mostrar aos ensinamentos que Jesus veio nos trazer, assim, por incumbência de Deus, nosso Pai, merece um tratamento um pouquinho melhor. Então, mesmo que nós não consigamos fazer tudo, vamos fazer tudo o que nós já consigamos fazer. Percebeu? E assim, sem olhar para quem a gente está olhando. Porque esse é o grande lance. Esse é o grande lance. Porque nós temos que lembrar que o trabalho da nossa evolução, da nossa melhora, é nosso. Nós podemos pegar tudo, mas temos que
ter coisas nossas para mostrar também. E falar, não, isso me foi útil, isso eu coloquei na minha vida. Mesmo que tenha sido uma coisa que para muitos possa não ter a importância que nós demos a esse fato. Mas é um começo. E como todos nós sabemos, a gente só vai chegar no fim do caminho se nós dermos o primeiro passo. Ok, meninos e meninas? Nós temos agora a prece final e nós vamos agradecendo a todos os que participaram conosco destes momentos de tranquilidade, de equilíbrio, onde nós pudemos pensar um bocadinho mais sobre o nosso trabalho na nossa própria vida, o trabalho que nós temos que desenvolver para que possamos caminhar cada vez com mais tranquilidade, com mais rapidez. Vamos agradecendo aos companheiros que nos ofereceram esta oportunidade e vamos pedindo a Deus nosso Pai que nos ofereça o que necessitamos dentro das nossas possibilidades, dentro do que programamos quando viemos para cá. Que todos nós consigamos realizar nossos projetos de vida e que ao sairmos desta encarnação possamos estar melhores do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus.